Olá, meus amigos, eu sou o Leandro Klaus. No início da eleição, no início da campanha, eu fiz um vídeo, uma planilha, né? E postei no YouTube lá e tal, para mostrar para meus amigos que me perguntavam como é que se distribui as cadeiras de vereadores, né? De uma eleição proporcional. E agora, ao final pegando o resultado final das eleições, eu refiz a planilha agora considerando os números reais para ver se realmente a planilha que eu fiz estava de acordo, né, com a forma como é feita a distribuição. Então eu vou mostrar aqui bem rapidamente a planilha com os números reais e como é que foi feita a distribuição para se identificar os eleitos da eleição de vereadores aqui em Paranaguá, tá? Eu vou filmar aqui a tela, aí fica mais fácil para a gente entender. Eu vou tentar não tremer muito aqui, vamos lá. Como é que eu faço a distribuição? Então, nós precisamos entender qual é o número de votos válidos, que nesse ano foram 74.071, considerando sempre o site do TSE, né, com o resultado aqui das eleições desse ano. Nós temos aqui o número de votos, votos totais, votos válidos, enfim. Então eu fiz baseado conforme o site do TSE. Mas vamos lá. Então, votos válidos foram 74.071. Nós temos 19 cadeiras em Paranaguá. Para a gente identificar o coeficiente eleitoral, nós pegamos esse número de votos válidos, dividimos por 19 para dar esse número aqui, 3.898, que é o coeficiente eleitoral. Peguei os números dos votos totais dos partidos, né, que são a soma de todos os candidatos de cada partido, mais o voto de legenda, tá? Só lembrando aqui, ó, que existem votos de legenda, tá, pessoal? Então aqui votos nominais são os votos nos candidatos, e aí temos aqui sempre o número de votos da legenda, que são pessoas que chegam lá na urna, em vez de votar em um candidato, ele vai lá e aperta o número do partido. Então é sempre somado o voto de legenda com os votos nominais, que são os votos dos vereadores. Voltando à planilha, então esse número é a soma dos votos totais ali, tá? E como é que vamos fazer o primeiro cálculo? Aqui eu coloquei todos os partidos, ok? Como é que se faz a primeira distribuição? A primeira distribuição das cadeiras se faz considerando dividindo o número de votos totais do partido, dividindo pelo coeficiente eleitoral. Então esse número aqui dividido por esse vai dar esse resultado. Tá? Essa coluna inteira é dessa forma. Então pega-se o número dos votos dos partidos, se divide pelo quociente eleitoral e nós teremos esses números aqui. Quem elege a primeira distribuição, quem elege pelo quociente eleitoral, são os que alcançam o número inteiro antes da vírgula. Tá? Nesse caso aqui, 3,505, ele elegeu 3 vereadores. Se considera apenas o número antes da vírgula. Aqui, igualmente, só o número antes da vírgula. Então, nós temos aqui 2 eleitos. E assim por diante. Esse daqui, elegeu 1 no coeficiente eleitoral. Né? E é dessa forma que é feita a primeira distribuição. Então, aqui nesse caso, elegeu Renan, o Bisson e o Wellington. Nesse aqui, elegeu o Nilo e o Bruno. Esse aqui elegeu o Lindonei, Luiz Maranhão, Valdir Leite e o Irineu. Esses foram os eleitos na primeira distribuição. Os que não alcançaram o número inteiro aqui, 0,94, não elegeu nenhum nessa primeira distribuição. Né? Essa é uma grande mudança para essa eleição esse ano, porque na eleição passada, os partidos que não alcançavam esse número, o número 1 aqui, já não participavam da distribuição das próximas médias. Ele ficava já totalmente de fora da distribuição. Para a eleição desse ano, se considera que esses partidos aqui continuam participando da distribuição das médias, tá? Que a gente vai falar agora. Mas como é que se faz a distribuição das médias? É feita a inclusão de um número aqui, eu chamo aqui nesse caso o fator 1, né, mais 1, que é um numeral 1, que é colocado nessa coluna, para poder fazer a divisão do número total de cada partido aqui, por essa coluna. E essa coluna o que é? O resultado do número de cadeiras eleitos na primeira distribuição, mais o fator 1, que é o numeral 1 para todos os partidos. Então aqui esse partido elegeu 3 no coeficiente eleitoral, mais o numeral 1, ele fica simbolicamente aqui com o número 4, esse com o número 3, esse com o número 2, e aí por diante. E os partidos que não elegeram nenhum, só fica considerando o fator 1 aqui, só para fazer a distribuição, tá? Não é que sejam eleitos aqui, tá? É só para ter o numeral 1 para poder fazer o cálculo. Nessa coluna aqui é a primeira distribuição das médias. Como é que é feito isso? Essa coluna inteira, que são os votos dos partidos, né? De cada partido mais a soma, soma dos votos dos vereadores mais partido, dividido pelo fator, né, desse resultado aqui, que vai dar esses números. Então, desses números aqui, nós temos que identificar qual que tem a maior média.
Então pega-se essa coluna, divide por essa e nós teremos esse resultado. Desse resultado, o que alcançou a maior média é o partido que alcançou mais um vereador. Nesse caso aqui, é o partido PTC, elegeu já na primeira distribuição o Mael, né? Mais uma cadeira aqui, então, PTC. Então eles tinham uma feita pelo coeficiente eleitoral, que é o Lindonei, e aí na primeira distribuição das médias, o que alcançou a maior média foi o Mael. E é feito dessa forma, então vai sempre considerando essa coluna, dividido por esse resultado, que agora, observe, aqui o partido PTC só tinha uma cadeira, mais o fator 1 ficou aqui considerado o número 2 para a distribuição. Quando distribuiu e elegeu mais um, agora se coloca o número 3. E assim vamos fazer em todos, ó, em todos. Então a próxima distribuição, vamos lá. Essa coluna dividido por esse resultado, por essa soma aqui do fator, nós teremos essas médias aqui. Qual foi a maior média? 3.671, que é o Fábio Santos, que do PSDB não tinha eleito nenhum no coeficiente eleitoral, né? Não tinha eleito nenhum, e agora na segunda distribuição da maior média, alcançou aqui uma cadeira, a primeira cadeira. Tá? E assim por diante vamos fazendo. Então aqui só tinha o fator 1, então agora elegeu o Fábio Santos, então agora tem o número 2 aqui do lado. Tá? Esse número 2 aqui. Então continua distribuindo. Observem que essa média aqui caiu, então vai continuar fazendo a distribuição dessa coluna por esse resultado, e nós teremos agora aqui a terceira maior média. Quem alcançou a terceira maior média foi o PSL, elegeu o delegado Nilson Diniz, né? E aqui está o número dele. E assim, aqui também só tinha o fator 1, agora elegeu o Diniz, então coloca na coluna número 2. E assim vamos fazendo a distribuição para todos. Nesse caso aqui elegeu o doutorado aberto, pela média também, não tinha feito nenhum, pelo PMDB, o MDB não tinha eleito nenhum no coeficiente eleitoral, foi a primeira distribuição aqui, já conseguiu eleger um. Na quinta maior média foi o Podemos, elegeu aqui o quarto candidato, né, o quarto vereador, então era o número 4 aqui, elegeu mais um, ficou o fator 5, vamos para a próxima distribuição. A Isabelle. A Isa aqui, ela foi eleita a segunda cadeira do PSB. O Luiz Maranhão tinha sido eleito por primeiro, e aí a Isa agora alcançou a segunda cadeira do partido e foi eleita aqui. Então sempre os mais bem votados de cada partido. E aí feita a distribuição dessa forma, aqui o PSC elegeu o segundo nome também, que é o Júnior Leite, e aí já tinha eleito o Valdir Leite aqui, então ficou com 2 cadeiras. A oitava maior média é o Josias Aneg, que é do PDT, não tinha eleito nenhum até então, foi a maior média nessa oitava distribuição. A nona distribuição foi o Edilson Caetano, né, do PTC, que não tinha eleito já o Irineu aqui, aliás, desculpa, do Republicano, né, Republicano aqui, tinha eleito um na média, no coeficiente eleitoral, agora elegeu mais um na média. E a última distribuição foi o nosso amigo Jean Domingues aqui do Podemos, que ficou com a última cadeira, a última distribuição de média, né? A 10ª maior média foi a dele, então ele foi eleito aqui. E olha só que interessante essa conta. Se esse partido aqui, né, que é o PP, tivesse feito 6 votos a mais, teria eleito alguém aqui. Eu não lembro agora quem é o suplente, acho que é o Thiago Kutz, se eu não me engano. Thiago Kutz teria sido eleito por causa de 5 votos nessa média aqui, teria passado essa maior média que ficou o Jean, então o Jean foi eleito, foi o 5º eleito do Podemos. E assim ficou a distribuição, assim ficou os eleitos das cadeiras aí. Aqui eu retirei, né? Só tirei o fator 1 que foi colocado lá na frente, lá no início da planilha, só para a gente ter aqui então o número de eleitos. Tá ok? Se alguém quiser essa planilha aqui, é só me pedir, eu passo por e-mail, passo pelo WhatsApp ali, sem problema nenhum. Eu fiz aí, e a ideia é compartilhar informação, é compartilhar conhecimento com os amigos aí, tá bom? Forte abraço a todos, um abraço, tchau, tchau.